pastor, quando eu vou dormir, eu penso nisso. Eu acordo também pensando. Existem noites que eu sonho. Isso me persegue por onde quer que eu vá. Eu não consigo mais viver sem praticar. Acredite, esse foi o desabafo que eu ouvi numa conversa pastoral com uma ovelha desesperada por conta do seu pecado. Ao ver dela, esse pecado tinha se tornado uma verdadeira idolatria. Ela não conseguia mais viver sem praticá-lo, mas estava cansada e precisava de alívio. Certamente você diria para essa pessoa o que eu disse. Mateus 11, 28, palavras do nosso Salvador. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que pode tirar dos nossos ombros todo o peso que o pecado pode nos proporcionar. E quando se trata de idolatria, não é diferente. Até porque o pecado dessa pessoa que eu tive a experiência dessa conversa, de certo modo, representava um ídolo que já estava tomando o seu coração e os seus hábitos. E como estamos fazendo ao longo desse trimestre, mais uma vez vamos conversar a respeito dessa luta constante. Todos nós lutamos dia após dia contra coisas que nossa carne nos inclina a fazer. Sobretudo aqueles que conhecem a palavra de Deus, existe uma preocupação muito grande de obedecer ao Senhor e lutar contra os seus desejos e suas crises existenciais. E mais uma vez eu te convido, você que está assistindo a TV Viva a Promessa, a pensar sobre a palavra de Deus nesse novo trimestre de estudos bíblicos, cujo tema geral da lição diz a luta contra o pecado. Seja muito bem-vindo, viu? Eu sou pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Você está comigo e também está com Beto Soares, meu amigo, companheiro, pastor no movimento Radiação Sorocaba. Eu já tive o prazer de recebê-lo aqui em outras oportunidades. Para quem nunca assistiu o Beto aqui nas nossas programações, porque pode ser que tenha gente nova assistindo, o Beto é um plantador de igreja, ele planta a igreja nessa importante cidade no interior de São Paulo. O movimento Radiação é uma igreja promessista, mas tem uma pegada diferenciada, sobretudo voltada para os não crentes. Seja muito bem-vindo, Beto. Que alegria ter você aqui. Fique à vontade, desde já, para cumprimentar o pessoal de casa e dar o seu parecer sobre esse momento que o Senhor está nos concedendo. Wilbert, é bom estar aqui. A graça e a paz de Jesus para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado. É sempre bom colaborar com a Escola Bíblica. A Escola Bíblica é formadora. Ela me formou, né? Eu sou, né, um dos meus tijolos na formação é a Escola Bíblica. Eu lembro disso, viu? É fato. Você era jovem, eu era Aham. seminarista, eu te vi em Vila Maria participando ativamente de Escola Bíblica. Fui professor de Escola Bíblica, né? Então é importante. Ainda mais uma lição tão interessante como essa. Prática, muito prática. Tem lições nossas que têm um caráter mais teológico, super importante. Sim. Super importante. Precisamos disso. Mas também tem lições com um caráter muito prático, como essa que a gente está vivendo. Aqui a gente aponta, tá vendo isso aqui? Precisa corrigir. Tá vendo aquilo ali? Precisa corrigir. Acho fantástico isso. E esse tema em especial, para mim, é muito especial, porque na igreja na qual Deus me concede trabalhar, é um tema. E veja, não é o tema que a gente às vezes acha que idolatria está ligado a culto de imagens, que também é, mas também é a informação que está aqui nessa lição sobre o nosso ego, sobre os nossos deuses fabricados pelo nosso dia a dia. E quem lida com pessoas que não são alcançadas pelo evangelho, lida com esses deuses do nosso tempo. Então, para mim, é muito pertinente estar aqui falando sobre isso, muito legal. Eu tenho que tomar cuidado com o tempo só para não me empolgar bastante. E para quem não sabe, o Beto, inclusive, é o autor dessa lição. Então, Deus nos deu o privilégio de ter aqui a pessoa que escreveu, que pesquisou, e certamente a gente vai poder conversar sobre vários tipos de idolatrias, né? Via de regra, sobretudo nós, evangélicos, falamos de idolatria no contexto mais devocional. Embora o seja também. Porém, existe uma idolatria velada, que pode ser praticada mesmo por aqueles que se consideram monoteístas, por aqueles que praticam o monoteísmo,
que entendem Deus, o Criador, como o único que deve ser adorado. Talvez esse tipo de idolatria que a gente vai conversar também aqui no contexto da nossa conversa, ela seja a mais sorrateira, a mais perigosa, porque quando não é percebida, talvez seja mais difícil de ser identificada e de ser mudada, de ser transformada. Mas vamos conversar. E gostei quando você falou sobre o caráter prático da lição. Na realidade, esse trimestre é um caráter prático. O trimestre anterior, nós falamos sobre profetas, então teve mais um cunho teológico, que tem o seu valor. Sim. Mas aqui a nossa vibe é muito mais na questão cotidiana, de como isso pode afetar o nosso dia a dia e como podemos transformar a teologia em vida cristã. E hoje, de maneira específica, né, tema idolatria, tem um texto bíblico que ele é clássico, registrado ali no Decálogo, lá em Êxodo capítulo 20. Eu vou repetir aqui. Vou fazer a leitura para o pessoal de casa participar desse momento. Diz assim, ó. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É legal porque a lição, você no caso, fez questão de colocar os 2 mandamentos, né? Então, eles têm características parecidas, mas tem alguma razão especial, Beto, porque você colocou os 2 mandamentos aqui no texto básico? A razão principal está no início, não está nem no versículo 3 ou 4, está no 1 e no 2. Quando ele fala assim, eu sou Deus que te libertou da terra do Egito. Eu acho que essa é a parte fundamental para entender todos os mandamentos. Primeira coisa, Deus está se apresentando como um libertador, como aquele que liberta. Eu tirei você da escravidão, eu tirei você de uma servidão, eu quero te dar liberdade. E a partir daí ele começa que ele dá liberdade como? Você não precisa adorar a outros deuses, você não precisa fabricar outros deuses para você, porque esses deuses te escravizam. Egito, uma sociedade extremamente idólatra, né? Com muitos deuses. E detalhe, o escravo tinha que adorar o Deus do Senhor, que ele estava sendo submetido, e eram adorações brutais, muitas vezes. E obrigatória. Obrigatórias. Não tinha alternativa. Deus está falando assim, você não precisa mais adorar esses deuses. Você não precisa mais inclinar sua vida a eles, porque eu te libertei. Eu te libertei de tudo, inclusive da adoração forçada a outros deuses que foram impostos a você e deuses que você pode fabricar na sua vida. Eu acho esse texto incrível para entender. E eu acho que aí está a essência do evangelho, porque o evangelho trabalha com a voluntariedade, né? Muita gente pergunta, na igreja, sobretudo as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, na igreja as pessoas são obrigadas a fazer isso ou aquilo? Não são obrigadas, porque o evangelho ele é pautado pela liberdade. O evangelho, ele não impõe. O evangelho, ele convence. E esse é o tipo de obediência que Deus espera. Esse texto foi maravilhoso ter falado, né? Então Deus faz questão de lembrar, ó, vocês eram escravos, não são mais. Só que vocês são livres para obedecer. Sim. Porque senão você pode até se tornar uma pessoa livre do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista emocional e espiritual, vocês podem se tornar escravos novamente. A ideia para mim dos textos aqui, principalmente desde o 20, é assim. Para você não ser escravo novamente, faça tais coisas. Para mim é muito simples a ideia. Porque ele está lidando com pessoas que não sabiam o que era ser livres. Se tornaram, foram escravos a vida inteira. E Deus começa falando o seguinte, olha, para você ser livre, não tenha outros deuses além de mim diante de você. Porque esses outros deuses não te deram nenhum tipo de liberdade. Muito pelo contrário, te escravizava até então. E ele começa a falar regras, eu não diria regras, porque acho que a palavra aqui são palavras, é mais fácil, a tradução fica mais coerente. É que talvez, não que regra seja errado, mas para muita gente a ideia de regra se torna uma coisa impositiva, né? Eu acho que a ideia aqui melhor é 10 itens, 10 princípios Sim. de que você vai viver a fim de que você tenha manutenção da sua liberdade. Eu acho isso incrível. Deus ele livre e fala assim, quer continuar livre, eu te dou a dica. E nessas dicas de liberdade, saibam a que Deus você tem que adorar. Então ele foca primeiro, olha, tem algo maior e esse algo maior você precisa olhar com o melhor cuidado. E cuidado para não fabricar algo que possa escravizar novamente, que é quando você faz novos ídolos para você. E diga-se passagem, para que não sejamos mal interpretados por um possível corte, os mandamentos precisam ser obedecidos, fazem parte do processo de santificação.
A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim. Todavia, a obediência, ela não pode ser um fim em si mesmo. A obediência, ela tem que ter um propósito. Sim. A obediência tem que ter uma consciência. Ela tem que ter uma espontaneidade. Se não tiver, nem sei se poderia ser chamado de obediência. Eu sei que isso vai para a área filosófica, mas do ponto de vista bíblico, a obediência forçada não é aceita por Deus, né? Volta a ser escravidão. Então, é meio estranho isso, Sim. parece ser meio antagônico, ou meio paradoxal, mas Deus quer uma obediência, mas uma obediência livre, uma obediência de quem o faz de livre e espontânea vontade. Opção. Exatamente, né? Claro, não obedecer tem consequências. E diga-se de passagem, consequências presentes e vindouras. Quem não obedece às 10 palavras, os 10 mandamentos, está fazendo mal a si mesmo. A própria ideia aqui central da lição. Se você não consegue obedecer o mandamento, não faz para ti ídolos, imagem de escultura, se você não obedece isso, você vai, de novo, se tornar escravo de algo que foi fabricado, que você mesmo fabricou. A gente vai falar disso mais tarde. Sim, o que seriam sim. esses ídolos. Mas é muito fácil a gente fazer ídolo. E Deus está falando, não faça, porque senão você vira escravo deles. É meio que contigo. E o povo não teria mais, o povo hebreu não teria mais a influência egípcia, porque saiu do Egito, mas mesmo assim Deus está preocupado, porque Sim. não necessariamente os ídolos se referiam somente à estadia no Egito. Sim. O ídolo poderia ser criado dentro dos hebreus em um novo lugar, como de fato aconteceu, né? Sim. Em Canaã, infelizmente, o povo judeu cedeu à idolatria. E acontece até hoje, por isso que a gente tem uma lição dessa aqui. Muito bem. Nós estamos aqui numa dinâmica toda semana de conversar sobre esses assuntos, mas sempre também de olho na atualidade. Tanto é que um dos tópicos da lição fala de olho na mídia. Uhum. A gente olha, a gente tem aquela percepção da cosmovisão, daquilo que está acontecendo mundo afora, mas ao mesmo tempo a gente olha para as Sagradas Escrituras. Então, nessa primeira parte de olho na mídia, tem uma pergunta, Beto, que eu já passo para ti, que diz assim, de acordo com o comentário que você escreveu, viu? Então você tem uma responsabilidade grande aqui para nos ajudar. O que nos faz buscar os ídolos? E quais são os ídolos do nosso tempo? O que é que nos faz buscar? E quais são esses ídolos? Um exemplo que eu utilizo aqui é o exemplo que a gente vê na trilogia Senhor dos Anéis, do Tolkien. Ah, você falou sobre isso, foi muito bacana, viu? Amei. O Tolkien é um cristão, amigo do C.S. Lewis. E assim, e os textos desses caras sempre tem um fundo que ele quer mostrar a respeito da fé dele. Verdade. O anel, que é o principal, vamos dizer assim, entre aspas, item da trilogia, o Tolkien está usando para mostrar como que a gente pode idolatrar algo, como que o poder é idolatrável. E o anel, ele existia, como está aqui a referência que eu coloco, que é justamente para controlar, para ter poder. E os personagens desse livro, do filme, eles querem o anel justamente para ter poder. É justamente aí que a gente olha no caso, para idolatria e para o anel. Eu idolatro aquele objeto porque aquele objeto pode me dar coisas, como, por exemplo, poder. E aí, eu posso pensar isso em diversas maneiras, não só aqui, mas eu posso olhar as promessas que eu tenho buscado, que o algoritmo do Instagram tem me entregado. Como, por exemplo, você pode ter uma vida melhor se você trabalhar mais, se você fazer mais exercício. Eu não sou contra isso. O problema é quando a gente elege o trabalho como um Deus. E eu vivo para trabalhar. Isso tem a ver com prioridade? Ou não? Vai além da prioridade. Exclusividade? Exclusividade. O trabalho, ele vira para mim minha única forma de expressão de vida. Não sei se você conhece pessoas assim, Hubert. Ah, todo mundo, né? E o cara só vive para a gente isso. não foi assim em algum momento? E temos que tomar muito cuidado, porque é fácil. O trabalho tem recompensa, que é o salário, tem prestígio. Outras pessoas é o corpo. Então, tem um exemplo que eu uso, que o Tim Keller, na verdade, fala no seu livro Falsos Deuses, que os nossos deuses estão nos spas, nas academias. E aí a gente vai lá, se entrega, não que isso seja errado, muito pelo contrário, todos devem fazer exercício, mas o problema é que eu começo a fazer daquilo
a minha forma de vida, É o o meu tal do culto corpo. ao corpo. Exato. A motivação, o quanto tempo aquilo me toma. E eu acho que esses não são os deuses em si mesmos, são subdeuses. O deus principal aí é um negócio chamado ego. Onde tudo isso existe para alimentar um Deus que tem a minha cara, que tem o meu jeito, que chama ego. Só que esse Deus, ele é extremamente mau, porque ele nunca se satisfaz. É o Deus do nosso tempo, é o Deus do nosso momento. E se a gente olhar, voltando para o exemplo que eu dei da rede social, a rede social existe para uma coisa, para alimentar o nosso ego. O algoritmo, ele alimenta aquilo que a gente quer ver. Então, quando você começa a ver compras, por exemplo, eu estava falando com a minha esposa esses dias a respeito de um modelo de veículo. Ele ouviu e ele começou a aparecer esse modelo o tempo todo. Não que eu queira comprá-lo, mas só falei. Quer dizer, tá vendo? Olha, você pode ter... E aí eu posso falar isso de qualquer coisa. Academia, o algoritmo, você está ouvindo meu celular aqui, vai começar a aparecer todas essas... E aí fala, não é que eu posso ter? Viagem, casa, posses. E o meu ego fala assim, você tem que ir atrás disso. Porque o que ele fala? Só é bom aquele que tem isso. E aí eu vou servir esse meu ego. Então você está fazendo uma explicação, Beto, me desculpa, de que a idolatria, ela diz respeito também ao nosso endeusamento. Exatamente. É isso? Exatamente. Não farás para ti imagem de escultura, vai além daquelas imagens que a gente tem do culto pagão, que também são. Ou até mesmo do catolicismo, que infelizmente E existe. vamos até falar sobre isso daqui a pouco, né? Sim, mas aqui, o não farás para ti imagem de escultura, eu acho tão lindo o salmo, o mandamento que fala assim, imagem no céu, na terra, ele começa a colocar os locais onde você pode tirar a imagem, daí Fechando o cerco. fecha o cerco todo, e aí vem a ideia de que qualquer coisa pode ser um ídolo, inclusive nós mesmos. O Tim Keller, nesse livro, ele fala assim, coisas como sexo, como dinheiro, como poder, como até mesmo a religiosidade pode ser um Deus. Isso é muito louco, né? A religiosidade. Mas eu estou falando da religiosidade da onde a gente não tira Deus da jogada, tira Cristo da jogada e coloca o homem no centro do universo. Qualquer coisa pode ser um Deus. E aqui é justamente os deuses do nosso tempo são deuses que vão, de alguma maneira, trazer respostas, entre aspas, às nossas necessidades emocionais, aos nossos sonhos, às nossas esperanças, mas que, na verdade, a gente quer aquela resposta, não a resposta que Deus tem para dar para nós. A gente sempre fala, eu não quero que minha palavra seja um mero clichê, mas a gente sempre fala que existe um vazio dentro de nós. Eu me recordei, você falando aí, na ocasião que Moisés subiu no monte, demorou a descer, e o povo, tomado por esse vazio, é meio estranha a palavra, mas é essa a colocação, quis cobrir essa lacuna com a idolatria, Uhum. construindo um bezerro. Então, seria mais ou menos isso, né? Não estamos bem resolvidos espiritualmente. Quando estamos distantes de Deus, criamos os nossos próprios deuses e adoramos a nós mesmos, Sim. que é um baita prejuízo. Você concorda que a idolatria ela é ruim? Estou perguntando meio óbvio, mas eu preciso perguntar isso para você. Sim, e é um caminho quase que automático da humanidade. A gente se esforça para não cair nisso. Parece que, sabe aquele negócio do caminho enviesado, do trilho, que não tem... Parece que esse é o caminho que leva. E a gente tem que se esforçar para não cair, porque, veja, idolatria ela pode ser muito sutil. Muito sutil. Quando eu falo assim, não, olha, tudo que eu faço é apenas para conseguir algo melhor para minha família. Não é que isso é errado, mas isso pode se tornar uma idolatria quando eu falo assim, não, eu trabalho porque eu quero conseguir algo melhor para minha família. Talvez seja mais do que isso, eu quero conseguir status em cima disso. Entende? O poder daquilo é muito grande na minha vida. Eu não fiz aqui o estudo etimológico, mas será que é por isso que a Bíblia também associa idolatria à vaidade? Sim. E faz muito sentido. Faz, né? Faz muito sentido, porque mexe com a nossa vaidade. Mexe com aquilo que a gente quer. Na verdade, é o que você falou agora, o ídolo é aquilo que nós queremos ver, uma projeção daquilo que nós queremos. Porque a Bíblia fala que a idolatria é vaidade, né? Imagina só. Então, mexe com a gente, mexe com o nosso Sim. ego, né? E eu projeto aquilo que eu quero ver.
Então, por que que eu vou pegar o trabalho? Não que o trabalho seja errado, ninguém entenda isso, por favor. Mas eu vou lá e eu quero fazer tudo pelo trabalho, porque eu projeto no trabalho, talvez uma frustração que eu tenha hoje, de não ser reconhecido, de não ter o status que eu quero, e eu falo, não, se eu fizer isso, eu vou ter o status que eu quero, eu vou ser reconhecido. Eu estou projetando aquilo que eu gostaria. Vaidade. Por isso que quando a gente vai, se entrega a Cristo, entende que Ele é o Senhor das nossas vidas, eu coloco a minha vida na mão dele, a vaidade fala assim, tudo que eu quero está no Senhor. A gente se esvazia. Exato. Está em Cristo, e Cristo me dá. Então eu não preciso mais eu projetar aquela minha frustração em outra coisa. Projeto em Cristo. E Cristo sempre, ele me favorece, ele me abastece. Ele é suficiente, né? E é nele que eu tenho que projetar minhas frustrações. Né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. É essa a ideia. Só que na idolatria, a gente não faz isso em Cristo, a gente faz isso em trabalho, a gente faz isso em academia, a gente faz isso em nós, a gente faz isso na pobre da esposa, que não tem nada a ver com essa história. No pobre dos filhos, que não tem nada a ver com essa história. Beto, para a gente partir para a próxima pergunta, de maneira prática, eu vou citar três situações comuns que podem ser consideradas idolatria, mas para o pessoal de casa entender, de maneira prática. Hoje as pessoas cuidam do corpo, o que é altamente recomendável. Hoje as pessoas se esmeram na área profissional, que também é super legítimo. Hoje as pessoas se dedicam à religião, o que também não deixa de ser bom. Nesses três aspectos, como uma academia, um trabalho, ou até mesmo uma religião, se tornam idolatria de maneira prática. Só para a gente partir para a próxima pergunta. Quando nessas coisas eu tento satisfazer o meu ego. Por exemplo, estou na academia, mas como é que se torna prático isso? Como é que na academia eu posso estar satisfazendo o meu ego? Quando eu recebo, quando eu faço até receber elogio. Nossa, hein? Deu resultado. Ah, legal, legal. Você fala, pois é. Se ninguém falar nada, isso mexer comigo, quer dizer que aquilo ali tem se tornado idolatria no meu coração. Não que não tenha que dar resultado, tem que dar. Mas aquilo eu faço para conseguir exatamente essa frase, deu resultado. Para que as pessoas à minha volta me vejam de maneira diferenciada. E deixa eu falar de religião, que eu acho que é um pouco mais... Talvez um pouco... Porque trabalho em academia, fica muito claro. Religião que é um pouco mais... Não toca nesse assunto discreto. A religião, o problema é quando eu projeto na religião as minhas demandas pessoais. Eu não gosto do mensageiro porque ele é centrado na palavra, ele é eticamente correto. Não, eu gosto dele porque ele falou exatamente aquilo que eu acho que todo mundo precisa ouvir. A minha verdade foi espalhada para todos e agora todos sabem que a minha verdade é a verdade que deve existir. Essa igreja não está boa. Por quê? Porque a minha verdade não está sendo divulgada. E você pode pensar na minha verdade naquilo que você quiser. Começa a me colocar na posição de destaque. Mérito. Ah. Quando a gente vai lá e fala assim, todos são iguais, porque diante da cruz todos somos iguais. Isso é fato. Isso aí é uma das nossas bases. Claro, essência. Mas quando começam a me tratar como iguais, espera aí, essa igreja está errada. Porque eu estou aqui, minha família tem 40 anos nessa igreja. Por que eu posso ser igual ao que chegou ontem? Eu tenho ordenação. Exatamente. Sou presbítero, sou diácono. Eu posso falar isso porque minha família é antiga na igreja. E você é pastor, você está nesse... Sim, eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Isso. Mas, veja, minha família, graças a Deus, é muito bem resolvida com isso. Mas tem muita gente que pensa que por conta que tem um nome ligado à história da igreja, ele precisa ser tratado diferente. Ele não pode ser tratado igual o que aceitou Cristo ontem. E, na verdade, nós somos todos iguais. E o melhor exemplo que eu tenho para te dar é o ladrão da cruz, que não tem nome de família, não deu tempo de ser religioso. Nem o nome é citado na Bíblia. Nem o nome é citado na Bíblia. A gente conhece pela tradição, sem a certeza se de fato era esse o nome. Mas é o único, biblicamente, que a gente sabe que herdou o reino dos céus. Que Cristo falou. Ninguém mais tem essa convicção. É lógico, a gente sabe, mas da Cristo, boca de Jesus, só né? ele. Então a gente tem dificuldade de falar, eu não estou no mesmo nível do que o ladrão da cruz. Eu estou no nível acima. A idolatria, ela te alimenta isso. Então, o tapinha nas costas é o ego que fala assim, viu só? É isso. Quando o seu nome é citado, viu só?
É isso. Não é citado, foi um desrespeito. Foi um desrespeito. Entende a nuance da idolatria na religiosidade? É muito complicado, mas existe. Beto, fantástico. Vamos para a segunda pergunta, porque A gente fica fácil. você pediu socorro aqui no início, dizendo que eu tenho que controlar meu tempo, tal, e esse é meu papel. Eu tenho que controlar a mim mesmo, a todos nós aqui, para cumprirmos aqui o tempo que não foi estipulado. A segunda parte é a parte mais bíblica, né? Que fala de olho na Bíblia. Eu queria que você respondesse para a gente a seguinte pergunta: como a Bíblia descreve a origem da idolatria no coração humano? Aí tem umas citações aqui, que é Colossenses, Ezequiel e o próprio livro de Êxodo. O que é que você pode comentar para a gente aqui, para seguirmos uma didática da lição? A idolatria, de acordo aqui com, inclusive com o texto de Colossenses, deixa muito claro isso, ela surge da ganância. Paulo diz isso claramente aqui nessa passagem bíblica. Ele fala, a ganância que é idolatria. Ele deixa claro. Ele não estava usando meias palavras. A ganância é o desejo. É querer ter. Aquilo que é meu, que eu não divido. É daí que surge a idolatria. Os nossos deuses que levantamos, e eu vou colocar o ego, ele não é divisível. Ele não divide também. Os deuses a que nós prostramos no nosso dia a dia não permitem que nós dividimos o nosso tempo deles com outra coisa, porque a nossa vida é para eles. O ego, ele tem que ser alimentado quase que 24 horas por dia. Ainda que de diferentes porções. Mas ele precisa estar ali 24 horas. E a gente fica escravo desse ego 24 horas por dia. Os mecanismos estão aí. Vai aqui, vai nos nossos olhos, vai no nosso celular. Ele vai sendo alimentado. A nossa ganância. Não, porque eu preciso ter. É meu. Não divido com ninguém. É dele que eu vou buscar. E dele muitas vezes é o meu mesmo. Eu quero ver meu nome. Eu faço tudo por 15 minutos de fama. Que é aquela máxima, né? Todo mundo quer ter seus 15 minutos de fama. E a gente pode colocar a fama em qualquer aspecto da vida. Então, o ego é um ídolo do qual precisa ser alimentado 24 horas por dia. A nossa ganância. E você percebe o contraponto de Deus? Dependendo da tradução, Deus é apresentado como Deus que tem ciúmes. Sim. Eu sou Deus ciumento, Sim. né? O Novo Testamento diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Uhum. Claro, não no sentido pecaminoso, Uhum. mas é um contraponto a esse desejo de ser alimentado no ego, né? Exatamente. Os nossos deuses têm esse problema. Eles querem se alimentar 24 horas. E eu acho legal Deus. Deus, ao mesmo tempo que ele é soberano, ele é constante, ele fala assim, cuide da sua família, cuide do seu corpo, cuide da sua espiritualidade, descanse. Sábado, descanse. Você precisa descansar. Ele permite que você, e ele fala para você, dividir seu tempo. Verdade. Os nossos ídolos não permitem isso. Deus é uma pessoa bem resolvida. Exato. Né? Deus não está preocupado com o seu próprio ego, Sim. a ponto de dizer que a gente não possa fazer mais nada. Tanto é que você falou do sábado aí, não é o tema aqui, mas isso é pedagógico. O próprio Deus fala, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é do Senhor. Então Deus entende, ó, você precisa de um tempo para atender suas demandas. Sim. Mas você tem que ter um período aqui para pensar nas coisas que são do alto. Sim. E até nesse período, que é o sábado, que pensamos nas coisas do alto, é um período para nós também. Descansa o corpo, descansa a mente, descansa a vida de uma maneira geral. Beto, terceira pergunta, Beto, não diferente da que você falou, eu acho que é um complemento, que é aquele clássico texto de Romanos capítulo 1. Uhum. E assim, vamos pensar um pouco do ponto de vista teológico. Paulo ele está escrevendo para uma sociedade secularizada, que é a sociedade romana. Roma, até então, era berço da idolatria. Roma era o berço da promiscuidade. Então, Paulo está escrevendo, falando daquilo que a sua cosmovisão lhe permitia conhecer, e Paulo toca nessa ferida. E ele fala, inclusive, nesse momento, para os crentes, porque a carta é endereçada aos crentes que residiam em Roma.
Uhum. Isso indica que há uma preocupação de que a idolatria tome conta do coração da igreja. A igreja também pode ser capturada por esse tipo de pecado. E aqui, nitidamente, nessa passagem bíblica de Romanos, linkada aí com 1 aos Coríntios, com Salmos, a idolatria, ela também está ligada aos desejos do coração, foi o que você falou. Podemos dizer que, se não equilibrarmos os nossos prazeres, ou o desejo pelo prazer, isso também pode fazer o mal para nós, do ponto de vista da idolatria? Quando eu olho para o texto bíblico, fazendo essa pesquisa sobre idolatria, eu encontro que Paulo, em todo o texto que ele vai falar sobre isso, ele vai cair na promiscuidade. A palavra porneia sempre aparece. Sim. Que ela é diretamente ligada à promiscuidade. Que era muito comum naquele tempo, né? Era muito comum. Você tem uma sociedade altamente promíscua. Me permite, o pessoal pensa que só hoje em dia, mas em toda época o ser humano foi depravado. Foi. E ali era institucional. Verdade. Então, até para você ascender cargos e tudo mais, você precisava ter práticas promíscuas. Mas isso aí é coisa para o cara fazer o curso setup. Na hora certa ele vai aprender sobre isso. Voltando aqui para nossa lição, a promiscuidade, ela se torna um Deus. Porque, e aí eu olho para o nosso tempo. Quantas pessoas fazem e acontecem para conseguir satisfazer os seus desejos, seus prazeres internos sexuais? Tá aí a pornografia. Crescente, se adaptando. Antigamente eram os filmes, agora está na internet. Antigamente eram em salas escusas do centro, hoje está dentro do nosso celular. Então tá aí, existe porque tem o consumo em consumo alto. Atingindo, inclusive, o público feminino, que não era comum há algumas décadas. Público feminino, público idoso e público jovem. Verdade. Então quer dizer, você não tem mais, você está ampliando esse processo. Não é aquela coisa de adolescente que está se descobrindo. Não é coisa da puberdade. Então, quando Paulo vai falar sobre isso, olha, dos deuses, e ele fala da promiscuidade, e quando a gente não consegue se entregar a Deus, ele fala assim, ó, eu gosto do texto de Romanos, que ele fala assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, que é justamente essa palavra que a gente está utilizando aqui, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. A ideia aqui é que o ser humano ele precisa ser responsabilizado pelas escolhas que ele faz. E aí que tem um ponto em relação à idolatria que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente se coloca como vítima. Puxa, foi sem querer. Não é bem assim. Eu optei em adorar esse Deus. E é aquilo que você falou bem no início da nossa lição. Tem consequências. Nem que Deus fala assim, não, vou te entregar, vou te tentar. Não, nada disso. Você fez uma opção de escolher uma divindade e você vai precisar agora ter as consequências. Você optou por isso tem consequências. Os deuses do nosso tempo e de qualquer tempo, eles cobram sempre o seu preço. E o preço é muito caro e muitas vezes a gente não consegue pagá-los. E nós ficamos endividados com eles. Cara, fantástico, né? Você falando aí, o pecado, ele custa caro. O pecado, ele pode até oferecer certos prazeres, mas deixa marcas profundas, as quais são difíceis, inclusive, de serem superadas, de serem feridas que são difíceis de serem cicatrizadas. Então, Sim. isso tem que ser muito bem pensado. E a Bíblia, inclusive, fala para fugir da idolatria. Uhum. A ideia desse afastamento total, Sim. meio que desesperado, é porque a idolatria faz um mal terrível para a gente. Na quarta pergunta, Beto, tem uma referência à ação do Espírito Santo, que inclusive é mencionada em Romanos 8, versículo 15. Paulo usa esse trecho da carta aos Romanos para falar desse agir sobrenatural de Deus. Porque na luta contra o pecado, que é o tema geral aqui da nossa lição, não é uma questão meramente psicológica ou que pode ser resolvida com um livro de autoajuda ou com um treinamento coach de alguém especializado nas questões humanas. Para vencermos o pecado, a gente precisa contar com uma ajuda divina. Por isso que a Bíblia fala do Espírito. Então fala um pouquinho aí da ação do Espírito, né?
com base em Romanos 8,15, nesse processo que nos ajuda a caminhar em sentido oposto ao pecado, à idolatria, enfim, a tudo aquilo que nos corrói espiritualmente? Nessa caminhada que Deus tem me permitido fazer com radiação, Wilbert, eu tenho presenciado a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Em que sentido? As pessoas sendo transformadas exclusivamente pela ação do Espírito Santo. Eu sou convicto disso. Sou convicto. Eu vou lá, falo do Evangelho, mas eu não transformo ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Eu sou convicto. Isso eu tenho vivido. E nesse processo aqui, para mim está muito claro esse texto de Romanos, no qual eu só posso adorar verdadeiramente a Deus a partir do momento que o Espírito Santo faz esse movimento dentro do meu coração. Eu não consigo adorar a Deus se não for através da intermediação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai fazendo um processo de transformação, de mudança. Ele altera a maneira como eu enxergo alguns valores. Ele vai fazer isso. Não é a igreja que faz, Wilbert. Por mais difícil que seja falar isso, não é. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E aí a gente tem que entender que nesse processo que é espiritual, é o Espírito Santo que me move rumo a uma adoração verdadeira a Deus. É Ele que me permite falar, sim, não, Deus é meu libertador. Ele é suficiente. Eu não preciso de outro. Eu só consigo olhar para o Cristo que me entrega tudo. E eu falo, esse tudo é o que eu preciso pela ação do Espírito Santo. É uma coisa sobrenatural, gente. Não, completamente. É que me preocupa. A gente vive um período, principalmente depois da pandemia, de ênfase na ciência. Sim. E você é um cientista. Sua formação é na área de humanas. Você tem sua graduação, sua pós-graduação, doutorado. E eu posso falar isso com tranquilidade por conta de ter um cientista aqui na mesa. Mas a ciência, por si só, ela não resolve essas demandas. É uma questão que precisa do Evangelho, do Espírito Santo. Se não for do Espírito, a Bíblia diz que se não for pelo Espírito, ninguém reconhece o senhorio de Jesus. A gente continua escravo, escravo dos nossos desejos, escravos dos nossos ídolos. Concorda, Beto? É isso mesmo? Eu concordo, porque assim, quando eu vou olhar apenas para mim, né, eu nunca vou conseguir tudo aquilo que eu preciso. Quando eu acho que eu preciso, de alguma maneira, ensinar as pessoas a adorarem a Deus, eu nunca vou ensinar tudo o que elas precisam. Sempre vai faltar. Por isso que eu sou convicto, Wilbert, na ação do Espírito Santo. Eu tenho experiências, é que eu não tenho esse tempo aqui, mas lá na igreja que Deus me concede pastorear, de pessoas que eu nunca precisei falar a respeito de algumas coisas. Ele falou, Beto, tal coisa é certo ou errado? Eu falei, olha, tal coisa a gente não faz porque isso é contra a palavra de Deus. Ele falou, cara, foi isso que eu ouvi na minha cabeça o tempo todo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Se fosse eu, ia ser um chato. Mas o Espírito Santo, cara, não tem como lutar contra isso. E é Ele que nos impulsiona a adorar a Deus, olhar em Deus e falar, Ele é suficiente para mim, porque se eu for com o meu argumento, eu viro um coach, e o coach em si mesmo ele é insuficiente. Não precisaria ir para uma igreja. Bastaria contratar um curso pela internet. Exato. Ou assistir um podcast. Exato. Nada contra os cursos, psicologia, o podcast da vida, mas o que transforma é o Evangelho. Sou Paulo convicto diz, disso. né? Eu vou ser biblicista, né? Paulo falou, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa ideia de salvação no Novo Testamento, ela é abrangente, não é apenas a vida eterna, mas a libertação, a transformação. É isso que o Espírito Santo atua na vida de alguém que de fato busca o Senhor. A parte final, Beto, tem como tema de olho na vida. Eu vou apresentar as duas frases chaves. Queria que você encerrasse aqui o argumento da lição, dando o seu parecer, embora as coisas estão interligadas, pode ser que algumas coisas você já tenha falado, mas queria uma ênfase de sua parte a respeito do ídolo da religiosidade e o ídolo da cultura. O ídolo da religiosidade está dentro da igreja e a cultura está mundo afora. Então a gente tem ídolo em todos os lugares. Então fala um pouco aqui do que você escreveu e pesquisou para a gente. O ídolo da religiosidade, ele tem um problema muito sério. Quando eu acho que o ato
de ir à igreja, de ser evangélico, ele é suficiente para me trazer satisfação. E não é à toa que a gente vê uma série de, vamos dizer aqui, entre aspas, mandigas evangélicas, que se eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, qual que é o problema? Eu estou trazendo para mim a responsabilidade e o mérito de conseguir determinadas bênçãos. Cristo não é suficiente. Não é, ele precisa da minha ajuda. E a religiosidade, ela traz isso. Você precisa de 7 orações minhas, Exato. de um lenço que eu Exato. orei por ele. E vou até para mais simples. Se você não vir à igreja de segunda a segunda, você não será abençoado. Isso fere o princípio da graça. Eu não posso ficar doente, eu não posso visitar a família, eu não posso tirar férias, porque eu não serei abençoado. As pessoas ficam dependentes de mim. Eu sou uma espécie de sacerdote. Oráculo. Sem mim, as pessoas não conseguem alcançar Deus. Exatamente. E estamos falando isso com o tal do lugar de fala, porque eu sou pastor e eu incentivo os membros de Taubaté a congregarem toda semana e ir aos pequenos grupos. Mas é para ser honesto com a Bíblia, né? Mas eu também não censuro quem tira férias. Exatamente, né? Quem está doente. Sábado, que a gente teve um encontro, aconteceu uma enchente em Sorocaba. O que é que você faz? A igreja estava vazia. Eu orei para que nenhum tivesse na enchente. Agora, vou condená-los que não estavam... Não faz nem sentido eu fazer isso. Então, a religiosidade, ela pode se tornar um ídolo. Olha que coisa maluca, que nos afasta do Cristo. A ponto da religião, que é uma coisa boa, se tornar um peso. E antagônico a Cristo. Olha que coisa doida. Mas é. Em nome de Cristo, me afasto de Cristo. Em nome de Cristo, elejo falsos deuses. Toma atitudes que o Cristo não quer que eu tome. Deixa eu só citar aqui uma rapidinha. No final ali, quando Jesus terminou a ceia, vai ser... Judas está para traí-lo, traiu. Vão prender a Jesus. Pedro vai lá, saca a espada e corta a orelha do servo. Tal do Malco. O Malco, coitado. Jesus pega lá, basta e cola a orelha. Pedro, ele está errado. Se você for olhar do ponto de vista humano, você fala assim, não, Pedro está até bem intencionado, ele quer defender o Cristo. Sim. Mas ele fez aquilo que era para ser feito. Cristo falou, rapaz, você está errado. Cristo não pediu defesa. A religiosidade somos nós cortando orelhas. Sem Cristo ter pedido. E eu acho que eu mandei bem demais cortando a orelha do cara. E você fala da orelha, mas eu tenho a sensação que ele não mirou na orelha, viu? Sim. Porque mirar na orelha tem que ser coisa de especialista. Exatamente. Talvez tenha mirado no pescoço. Ou na cabeça. Aqui, na cabeça. Foi para matar. Como ele era muito ruim de espada, ele pegou na orelha. Mas Cristo não pediu isso pra gente. Mas a nossa idolatria pede. Entende como isso é muito sutil e muito complicado? Ao mesmo tempo que tem um fim bom, nos afasta completamente do Cristo. E os ídolos da nossa cultura, só para resumir, a gente geralmente fala assim, não, eu quero dinheiro, eu quero sexo, eu quero mais tempo. Eu acho que esses são os rasos. O profundo disso, o que eles vão me trazer é poder. Esse é o ídolo que está sendo alimentado por isso. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, entre aspas, eu tenho poder. Eu sempre devo um favor para quem não devo uma grana. O sexo é só para me dar poder sobre aquela pessoa, de manipulá-lo emocionalmente, controlá-lo. Então, os ídolos da nossa cultura, de hoje, do corpo perfeito, são ídolos rasos, que nos levam a um ídolo muito mais profundo e muito mais perigoso e muito insaciável, que é poder. Eu quero poder, eu quero controlar. E esse poder em todos os aspectos, em todos os locais de nossa cultura. Cara, é muito bom. Eu vou querer ainda te ouvir para finalizar a lição, você orar pela gente. Mas aí eu gostaria também de enriquecer aqui a nossa conversa com o desafio da semana e também com o momento da igreja missionária, que são 2 blocos linkados aqui à Escola Bíblica, o pessoal que nos assiste está acostumado. Então vamos assistir, Beto. Depois a gente volta com a conclusão, você aí dando o seu parecer aplicativo final e realizando uma oração por nós. Vamos lá? Quem
ou o que está no centro da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Pode ser um filho, que era algo que a gente sonhava e Deus nos presenteou com um filho e o filho passa a ser o centro da minha vida. Pode ser o marido, o namorado, pode ser um trabalho, algo que você lutou e conquistou e aquilo passa a ser a coisa mais importante das nossas vidas. Gente, nós estamos falando de idolatria. Nós temos a falsa ilusão de que idolatria é você se prostrar diante de um falso Deus. Mas esse falso Deus não precisa ser uma imagem. Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser um carro que você lutou muito para conquistar e alcançou, e aquilo passa a ser primeiro na sua vida. Quando a gente tira Deus do centro das nossas vidas, nós corremos o risco de colocar outra coisa no lugar. E essa outra coisa pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Foi o que a gente aprendeu no estudo de hoje. Tem um grupo musical que chama os Arautos do Rei. E eles têm uma canção que a letra diz assim: se ele, se referindo a Deus, né, não for o primeiro, ele diz, tudo não passa de uma ilusão. Se Deus não for primeiro em nossas vidas, todas as outras coisas que você alcançar não passa de ilusão. Mas se ele for o primeiro, você vai viver, você vai sorrir e você vai vencer. É uma belíssima canção, gente. E com grandes verdades, né? Quando Deus é primeiro em nossas vidas, todas as outras coisas Ele acrescenta. E produz vida em nós, produz alegria, prazer, satisfação e vitórias. É o que o hino diz e a palavra de Deus também nos afirma isso. Então Deus, Ele precisa ser primeiro em nossas vidas. Então, essa semana, faça uma análise. Como está a tua vida com Deus? Será que as suas decisões você coloca para Ele em primeiro lugar? Quando você se levanta pela manhã, o que você faz primeiro? Olhar o celular ou se ajoelhar à beira da sua cama agradecendo a Deus pela noite de repouso que Ele te deu? São pequenas coisas que às vezes a gente faz, que nos diz como está o nosso relacionamento com Deus, se Ele é primeiro mesmo em nossas vidas ou não. Então essa semana preste atenção nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas decisões. Deus tem sido primeiro na sua vida? E segundo a canção e a palavra afirma isso, né? Se Ele for o primeiro, você vai viver, você vai sorrir e você vai vencer. Deus pode te dar vitória nessa luta, acredite. Meus irmãos em Cristo, graça e paz de Jesus, hoje nós vamos orar pelos promessistas nos Estados Unidos. Em novembro de 2024, o pastor Alex Jorge e sua família foram enviados ao estado da Flórida para um projeto de plantação de uma nova igreja nos Estados Unidos. A Convenção Paulista é mantenedora da nova igreja, que já conta com cerca de 38 pessoas se reunindo na cidade de Orlando. Sentindo a graça de Deus, os irmãos sentem-se motivados a proclamar o Evangelho em uma sociedade secularizada. Mais ao norte do país, 2 outros grupos base de promessistas se reúnem regularmente nos estados de Massachusetts e na Pensilvânia. Liderados pelo pastor Irgledson Galvão, os irmãos realizam encontros online e presenciais, sentindo-se ansiosos por verem o avanço do Evangelho do Reino e 2 novas igrejas sendo plantadas em solo estadunidense. Então nós vamos orar
para que Deus levante parceiros para ajudar a financiar as novas plantações no país. Vamos também pedir para que as políticas imigratórias do governo não impeçam o avanço da missão. E também que os promessistas que vivem nos Estados Unidos sejam cheios do Espírito Santo, evangelizem nativos e estrangeiros vivendo no país. Vamos orar? Querido Deus, oramos hoje pelos Estados Unidos e no poder do Espírito Santo, pedimos a Tua bênção sobre a tarefa missionária nessa nação. Pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor possa despertar, levantar parceiros para que ajudem no financiamento da atividade missionária, da plantação de mais igrejas nessa importante nação, porque entendemos que ela é estratégica também para a evangelização mundial. Abençoe o governo norte-americano, especialmente, meu Deus, no que diz respeito às políticas imigratórias, que elas não sejam um impedimento para o avanço da missão, para o avanço da proclamação do Evangelho da Paz. E que, Senhor, novas igrejas sejam plantadas, que a igreja consiga se organizar melhor nos Estados Unidos, que o Evangelho possa alcançar outras cidades, que a igreja seja capacitada, que os membros da igreja local possam estar engajados na missão, envolvidos na evangelização de amigos, de colegas de trabalho, que eles sejam usados por Ti para evangelizar nativos americanos e também evangelizar estrangeiros residindo no país. Que a glória do Senhor seja sobre eles, no poder do Espírito Santo, e que a obra do Senhor continue avançando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Seja missionário. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Isso aí, Beto. Tá contigo. Vamos finalizar essa lição, para a glória de Deus, querido. No desafio da semana, é uma frase que eu tirei do Tim Keller também, que eu achei incrível. Que os ídolos da nossa vida não podem ser removidos. Eles precisam ser substituídos. Porque eles ocuparam espaço. Eles devem ser substituídos. E quem entra no lugar desses ídolos? Do sexo, do poder? Deus, o Cristo, a cruz. A cruz em si mesma ela não é nada, mas a obra de Cristo na cruz é tudo. Aquilo que Cristo faz é o instrumento da obra de Cristo. Então quando eu coloco a graça, que significa o amor de Deus, a ação de Cristo, e o Espírito Santo me fazendo olhar para todo esse processo e compreendendo, ele substitui esses ídolos do meu coração. E eu tenho que ter essa consciência. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala assim, não, é só não fazer mais. Não é só não fazer mais, é procurar o lugar certo. É olhar para o lado certo. Isso é fundamental para que eu não seja mais escravo, voltando para o início, e seja livre, como foi a proposta de Deus desde o início. Maravilha, Beto. Não poderíamos encerrar de maneira melhor, querido. Obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado pela pesquisa. Obrigado por ter escrito essa lição. Deus abençoe seu ministério. Aí, a sua esposa também, né? Lá em Sorocaba, missionária. Repita o nome dela pra gente. Kizzy. Eu ia chamar Izzy. Ia chamar Ive. Faz parte, está dentro do nosso pacote. Né? A Kizzy. Deus abençoe, tá bom? Leva o nosso abraço para os nossos irmãos ali, promessistas do Projeto Radiação. Mas ora pra gente, Beto. Abençoa a gente, abençoa o povo que te assistiu, para que a gente aí tenha o restante de semana abençoado e essas palavras estejam engendradas em nós. Pai, grato porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos escolheu como povo e só em Ti nós temos suficiência. Grato porque o Senhor nos liberta. Grato, Cristo, porque eu posso projetar em Ti as minhas insatisfações, as minhas frustrações. E de Ti vou ter resposta, vou ter acolhimento, vou ter abraço. Obrigado, Cristo. Obrigado, Espírito Santo, porque só através da Tua ação eu posso compreender tudo aquilo que foi feito por minha vida. Coisas que eu sou pequeno demais para entender, mas o Senhor me dá condições de fazer essa compreensão. Eu peço misericórdia sobre a minha vida, porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu, inevitavelmente, facilmente, coloco outras coisas no Teu lugar, meu Deus. Por isso eu peço perdão. Por isso eu peço graça para substituir, tirar esse e colocar o Senhor no lugar. Me dê forças para tal. Abençoe os meus irmãos, que como eu são fracos, mas que como eu são alvos da Sua misericórdia. Obrigado por esse tempo com o Hilbert.
nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Beto. Deus abençoe, querido. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu joinha, comentar. Quanto mais você comenta, mais você nos ajuda a gerar engajamento na plataforma e dessa maneira a palavra de Deus se expande até os confins da terra. Compartilhe também, tá bom? Tem muita gente precisando conhecer o nosso canal e conhecer também a Escola Bíblica Especial. Um grande beijo, até a próxima vez, se assim o Senhor nos permitir.